está mais uma sexta-feira e a gente aqui reunido, para quê? Para a gente conversar um pouquinho. Hoje o tema é polêmico, A gente não vai entrar em assuntos teológicos, nós só vamos conversar aqui e explicar tecnicamente, né, sobre o conceito. Mas você vai poder participar com a gente, comenta aí de onde você está falando, comenta aí qual é a tua igreja, onde você mora, né? É bom a gente poder conhecer os nossos irmãos, a sua participação aqui é muito importante. Deixa a tua opinião aí, eu sei que o assunto é polêmico, então você deixa a sua opinião. Estamos aqui com o Jonatas, diácono Jonatas Sampaio. Trouxemos um diácono para ver se a gente consegue, né, convencer as pessoas, né? Brincadeiras à parte. Resistir ao diácono, ele fugirá de nós. A gente teve um episódio lá, já faz um tempo já, os 10 primeiros episódios, não sei, que a gente falou sobre redes sociais, a gente chegou a citar aqui com relação à Igreja Preta, mas a gente vai falar tecnicamente, né, sobre esse conceito, é um conceito, tá? A gente não está aqui obrigando, forçando, dizendo que você precisa fazer isso na tua igreja, nada disso. Nós estamos apenas mostrando o conceito, uma explicação técnica sobre o conceito da questão da Igreja Preta, por quê, o sentido e tal. E se isso fizer sentido para a tua realidade, talvez seja o caminho para você estudar aí e seguir. Se não é o caminho da tua realidade, beleza, estamos bem, passamos bem e continuemos bem. O mais importante aqui é que a gente possa entender, ganhar aqui uma visão, né, sobre esse conceito e entender sobre ele e até chegar a uma conclusão, tipo, não, isso não é para mim, isso não serve para a minha igreja, isso não vai, agora não é o momento, não vai fazer sentido. Eu sempre converso isso, as pessoas sempre me procuram, sempre perguntam, né? Os irmãos sabem que a gente grava aqui na igreja em Caxias e a igreja aqui tem esse conceito, né, do púlpito preto. Mas de todo o propósito aqui é que a gente possa aproveitar esse momento para trazer alguns esclarecimentos e ajudar aí no entendimento, né, dos irmãos e poder também desmistificar essa questão da Igreja Preta. Né, Diácono? É isso aí. Tamo aí. Estamos aí? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, mano. Vamos falar sobre essa Igreja Preta. A igreja, às vezes a gente pensa que a Igreja Preta, né, é a igreja em si. As pessoas olham quem assiste, né, o canal da igreja aqui de Caxias, Promessistas Caxias, pode achar que a igreja toda está pintada de preto. E, na verdade, não é bem isso que acontece, né? Existe, na verdade, uma divisão aqui entre a parte do púlpito e a parte onde as pessoas permanecem, né? Onde as pessoas se assentam. E isso já quebra um pouquinho, né? Quebra um pouco aquele estigma, né, da igreja preta ser toda preta, né? Você trouxe a proposta para o pastor da igreja, na época era o pastor Francisco. Isso. Né? E essa proposta, como é que foi essa recepção da igreja com relação a essa proposta? Então, teve a assembleia que foi feita aqui, aí tivemos a ideia de trazer a cortina emprestada lá de Mesquita, que eles usam no teatro de mãos, né? E fechamos aqui atrás. E foi o primeiro passo, para a gente poder ter uma noção do que poderia ser feito, né? Mas quando a gente vai pegar num conceito de onde vêm as igrejas pretas, né, a gente sente ali um pouco de barreira em consequência desse movimento, né? Ela surgiu lá no Canadá, se eu não me engano, só que as igrejas todas são pretas, né? E uma iluminação bem mais amena, mais baixa, e um jogo de luz mais forte, jogo de fumaça, né? Muito strobo. Isso acaba até que um irmão que vai ler uma leitura bíblica atrapalha ele não consegue nem ler. Vamos por parte aqui. Você falou do strobo. O strobo é o quê? Strobo é que fica piscando. É aquela luz que fica piscando. Geralmente é um branco forte. Uhum. Esse é o strobo. Mas pode ser com qualquer cor, mas o strobo é o que pisca. É o que usam em show, até muito nas igrejas church, né? Vamos dizer assim. Porque existe a questão da igreja, do porte da igreja, né? Existem as igrejas que têm um porte maior e elas até ganham um pouco de status de teatro, né? Geralmente, até a americana mesmo, ela costuma chamar como um anfiteatro, tem o salão principal, né? O teatro principal, e aí tem esse conceito.
Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do conceito. O conceito dessa igreja, dessa questão. Vale a pena eu pegar minha igreja e pintá-la de preto? Sair pintando ela de preto toda? Então, tudo é... Mas para falar do conceito, eu preciso falar da Bíblia. Né? Pô, preciso partir do início, certo. Né? Sobre pintar a igreja de preto. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz alguma coisa? Ela não diz. Eu pesquisei, procurei, ela não diz nada referente. A única coisa que ela diz, que ela fala lá em 1 Coríntios 14, né? Que o culto ele tem que ser culto, tem uns princípios, né? O culto tem que ser um culto cristocêntrico, o culto tem que ser focado na pessoa de Deus, que ele tem que promover as edificações, a comunhão entre os irmãos. E lá no versículo 40, diz assim, que mais que tudo, venha a ser, mais que tudo, com ordem e decência. Né? Quando a gente pensou nesse conceito de trazer, foi por causa da pandemia, né? Muita gente em casa e a necessidade de fazer a transmissão. Posso partir para esse ponto? Pode. E à vontade. A gente estava vendo, visualizando que poucas pessoas assistem o culto todo. A gente precisa prender a atenção. E o conceito da igreja preta, ela traz isso. É lógico, existe muita coisa pirotécnica na igreja toda preta, como eu falei, jogo de luz, strobo, movie, fumaça. Então, existe muita coisa, no meu ponto de vista, um pouco de exagero. Mas é ponto de vista, é algo pessoal, né? E a ideia em si deles, que é muito proveitosa, o conceito deles também, é sobre prender a atenção. O cérebro ele trabalha de uma maneira que, quando você dá um contraste no fundo e bota alguma coisa em evidência na frente, você consegue gerar mais atenção. Com isso, você consegue prender mais a atenção da pessoa mais tempo na transmissão, ela ouve mais a mensagem, ouve mais os louvores, e daí aceita Jesus, como já aconteceu. O ponto que você está querendo dizer é que quando eu escureço o fundo, né, o pano de fundo do pregador, do cantor e tudo mais, eu dou ênfase ao personagem, à pessoa que está ali. Isso aí. Porque mesmo que eu escureça, vamos dizer assim, mas eu tenho um pontinho prateado na parede, um pontinho branco, aquele pontinho tira a atenção. Como a gente viu até no programa do Caos, não sei se você está lembrado, que tinha o plástico da cadeira, da perninha da cadeira, que a irmã não conseguia prestar atenção, e ela comentou, sabe, por que vocês não tiram aquele plástico da perninha da cadeira? Então, e não tinha muito contraste ali. Tu vê que é um cenário com um chão marrom, né, uma parede meio amarronzada, mas tem muitos elementos ali que tiram a atenção da pessoa. Certo. Né? Para quem está numa igreja, dentro do ambiente, não presta tanta atenção, passa batido. Mas os olhos da pessoa é o que está vindo na tela. Né? Ela está vendo aquilo que a gente está mostrando. Então, é nesse ambiente que a gente tenta focar o maior grau de atenção. É lógico, você consegue ajudar para o presencial? Claro, é óbvio que sim. Né? Mas o nosso objetivo de primeira partida foi na transmissão. Alcançar mais tempo de visualização na transmissão. Então, vocês aproveitaram o momento da pandemia, a necessidade de partir para o online, né? E aí, visando isso, vocês focaram nesse projeto de dar a escurecida nos púlpitos, né? No púlpito, no caso. Isso. Aí, quando eu trouxe o projeto para o conselho, né, o pastor Francisco estava aqui, né? Alguns comentários a gente ouve, né? Vai ficar escuro, vai escurecer o ambiente. Aí a gente entra com um pouco de parte técnica, né? Porque o escuro, ele não existe. O que existe é a ausência de luz. Da mesma maneira que o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Né? Então, quando você escurece, pinta a parede, quer dizer, a única coisa que o ambiente vai te mostrar é que você tem pouca iluminação naquele ambiente. Aí você é obrigado a mexer na iluminação. Você precisa ter uma luz de recorte, ter uma luz frontal adequada, né, para trazer um bom tom de pele, para destacar bem as cores, já que o fundo também ajuda. A gente está falando de um fundo do último grau de contraste, que é o preto, né? Mas existe marrom, existe cinza, existem cores neutras que ajudam nesse ambiente. A né? fazer um contraste melhor para aquilo que está na frente. Né? Eu optei pelo preto por questões de cabeamento, sombras. Tudo é preto, na verdade, né? O chão preto, aqui as paredes são pretas, para esconder essas questões técnicas, né? Você que está em casa, por exemplo, aqui
a visão que dá aqui, né? Você não vê, a gente que está aqui, a gente vê a parede, a gente consegue enxergar a parede direitinho. Mas você que está em casa, você assistindo pelo celular ou pela TV aí, você não consegue enxergar a parede porque a tonalidade do preto, visualmente no vídeo, ele acaba se misturando aqui no fundo com a beirada da televisão e até a televisão em si, que já que a gente tem um fundo preto aqui, ela também vai se misturar. A pessoa não vê os defeitos que tem na parede, mas tem defeitos na parede, os poros da parede, né? Isso também é graças à iluminação de recorte, né? Você botou uma iluminação atrás que joga, então você separa mais ainda esse fundo preto. Você faz essa distinção toda e essa função, essa finalidade do preto, né? É ele fazer uma maquiagem, vamos dizer assim, para que não haja dispersão de atenção. Isso aí. Deixa eu até pegar minha colinha aqui. Quando a gente mexe em fundo de igreja, a gente mexe com o posicionamento de algumas pessoas, né? Como eu falei, é errado? Não é errado porque a gente não encontra na Bíblia, mas a gente encontra princípios, até eu tinha falado, o culto tem que ser cristocêntrico, né? Ter a comunhão entre os irmãos, mas, acima de tudo, com ordem e decência. Quando a gente faz isso e esbarra nesses princípios, se esbarrar, não faz. Entendi. Mas pecado não é, mas pode atrapalhar. Porque a arquitetura, ela fala também, ela passa uma mensagem. Só que o que não pode é a arquitetura estar por cima da mensagem. A arquitetura ela tem que ajudar a mensagem. Isso parte também do pressuposto de que se uma igreja normal, toda branca que seja, se ela tiver uma parede manchada ou mal acabada ou sei lá o quê, alguma coisa que não está de acordo, um problema de manutenção, vamos dizer assim, no púlpito, isso também tira a atenção do espectador, da pessoa que está assistindo. E muito, ainda mais umas pessoas tipo eu que tem toque. Tu vê Como tem, irmão, tem muito problema de toque. Quer ver um exemplo? As casas antigas. Tu entra numa casa antiga, onde fica a altura da tomada? Fica acima de 1 metro, 1,5 metro no alto. Porque é confortável a pessoa estar em pé, vai lá e espeta, mas ela não abaixa para pegar a tomada no chão e espetar para ligar o ventilador. Os equipamentos têm uns fios curtos, né? E acaba que aquela tomada está visualmente... aparente. Então ela fica no nível dos olhos, né? Quem olha com um olhar técnico é uma imagem poluída, porque não era para estar ali, ela para estar embaixo, escondida, né? Tu vê outro erro nas casas antigas, são a questão da pia. Ninguém percebe, mas o pessoal vai perceber. O pessoal faz uma pia, vou botar uma pia nova de inox na cozinha. Agora vou fazer uma paredinha aqui, vou botar um armáriozinho embaixo. Só que no chão, ele, em vez de deixar um batente para o pé entrar embaixo da pia, não. Ele faz uma levantadinha ali, reto. Isso causa o quê? Em 15 minutos, a dona de casa lavando louça, ela vai ficar com a coluna doendo, com a panturrilha, porque ela está projetando o corpo dela para frente. Isso traz um incômodo. Sem perceber nesses detalhes, a gente traz desconforto, né? Da mesma maneira do chuveiro. Antigamente, os antigos colocavam o chuveiro com a torneira mais alta, né? Mas o banheiro é pequeno, tu está lavando o cabelo, com o olho fechado, cheio de sabão no olho. Quando tu abaixa o braço, tu bate o cotovelo porque foi feito mais alto. Bate mesmo. Hoje existem normas até sobre isso aí, umas regrinhas que ajudam. Mas ninguém pensava nisso. Pensava que é para uma criança não tocar. O pai vai lá, abre e fecha para não gastar água. Tá entendendo? Então, esses princípiozinhos, como também a iluminação, ela conta muito. Quem assiste o culto aqui em Caxias, vai ver que tem umas luzes nas laterais que ela tem um papel tampando. É chamado de bandu, não é isso? É bandu. Eu fiz de papel, mais arcaico. Por quê? Para quem está sentado, não sentir aquele incômodo na vista. É porque as luzes aqui, elas são direcionadas, né? São para baixo. As luzes aqui são todas direcionadas. Não traz incômodo. Você que está sentado que está assistindo, você nenhuma luz é refletida em você. Toda luz é refletida para o que está aqui em cima. Se você tivesse que fazer alguma coisa lá embaixo, você teria que mudar a posição da luz para você conseguir projetar nela, né? É isso aí. Então, a gente tenta visualizar um conforto visual para quem está presencial, né, que é bem importante, como também quem está em casa. Tu pega as igrejas, as nossas igrejas é o melhor exemplo. Tem 2 fiadas de iluminação no teto. Só que eles não fizeram para desligar de lá para cá.
Desliga essas da frente, depois desliga daqui, não. Desliga um retão, depois desliga outro retão. Aí tu quer fazer uma peça na igreja? Não, apaga lá no púlpito. Não dá. Ou Tem que apaga apagar tudo, na não lateral apaga da nada. igreja, uma ou outra. Então, assim, são pequenos detalhes que passam batido. Aham. E isso, querendo ou não, isso traz um desconforto visual, principalmente a iluminação. A gente está acostumado, como eu já falei uma vez, a lâmpada da sala que vai iluminar tudo. É um projeto errado. Ah, mas eu vou gastar mais. Vai, mas é um projeto mais adequado. Você está criando o seu ambiente para você passar mais tempo com a sua casa. Então, um ambiente que te traz calma, te traz tranquilidade, às vezes você está irritado, chega por alguma coisa e aquele processo não passa de irritação. Às vezes a própria iluminação da sua sala A mesmo luz muito forte, né? causa isso. Ou muito fraca, pode ser também. São detalhes que, na verdade, passam desapercebidos. E a gente está falando tecnicamente, né? Claro que não somos os especialistas, mas você, com certeza, estudou melhor o assunto. Você não só montou o projeto, como o projeto já está aqui quase pronto, vamos dizer assim. Quase pronto. Né? Mas a gente já consegue ver os resultados, né? Ver o resultado. E o resultado, acho que você até chegou a comentar ali rapidamente, eu até te cortei, que é a questão de vidas se rendendo aos pés de Jesus através da transmissão. Isso tem acontecido aqui na igreja em Caxias, né? Tem. Graças a Deus. Então, agora você trouxe as imagens aí para a gente poder fazer umas exemplificações, né? Isso. Vamos tentar? Vamos lá, Wesley, a gente vai tentar um negócio diferente, hein, irmão? Vamos tentar usar essa televisão aqui, hein? Vou dar o exemplo da primeira imagem, por favor. Bota a primeira. Só botar para a esquerda. Só botar a setinha para a esquerda que ele vai. Aí. Essa primeira imagem. Eu peguei uma imagem de fast food, né? Ctrl mais. Aí. Aí ficou bem grande. Não sei se dá para os irmãos verem. Os irmãos vão perceber que a iluminação ela é bem uma luz bem clara. Geralmente, praças de alimentação de shopping, alguns McDonald's, eles têm esse tipo de iluminação. Qual é o motivo dessa iluminação? Inclusive um detalhe bem importante, a mesa é branca. As mesas são brancas, não é por questão de limpeza, não. É para refletir na sua cara mesmo, para tu ficar incomodado, comer e sair fora, para o próximo entrar, que eles querem que você fique pouco tempo nesse ambiente. Entendi. Entendeu? Então, para você ter noção, em alguns casos até o chão é branco, mas dá para perceber a incidência de luz nessa região onde tem as mesas. Aqui parece até que é uma claraboia, né? Isso. Mas se tu prestar atenção, mesmo à noite é um ambiente mais claro do shopping, é esse aí. Certo? Como também você tem os ambientes que te traz mais tranquilidade de visão, porque tem ambientes que querem que você fique. Passa aí para a próxima foto. Que tem uma luz mais neutra, mais amarelada, uma luz mais clarinha. Essa daqui é uma mistura de algo diurno. É porque tem a luz aqui, mas de noite provavelmente isso aqui fica tudo escuro e a luz está mais focada. Isso. E você percebe que esses refletorzinhos são direcionais. Então, com certeza, pela altura, eles são bem fraquinhos, né, para te trazer um conforto. O ambiente mais neutro, com cor amadeirada, o teto mais escuro, para não refletir muita luz, o chão bem preto, para não ter refração de luz, e a iluminação, com certeza, mais suave. Esse é um ambiente diurno, né, mas ele, com certeza, à noite, pela imagem, dá para perceber que ele é bem fraquinho. Tem outra imagem que é mais noturna. Essa já é uma imagem noturna, apesar da foto ser tirada de dia, mas pela intensidade da luz, tu consegue olhar para a luz. Entendi. Tu consegue admirar até os filamentos da luz. Então, esse é um ambiente que eles querem que você fique mais tempo, que você consuma mais. Eles não querem que você entre e saia rápido para dar lugar para outro. Não, eles querem que você fique. Você tem ali um Outback, por exemplo, ele tem uma luz bem suave, ela é uma luz mais focada na mesa, ela é uma luz mais amarelada, realmente dentro desse estilo aí que você está falando. Isso. As pessoas entram ali e ficam horas ali, tanto que fica fila lá fora para vocês ficarem esperando. Porque eles sabem que o cérebro, ele trabalha também na iluminação. O cérebro, ele percebe esse tipo de tom, de cor, para algumas pessoas, né? Não entendi a referência, só porque eu sou daltônico? E a pessoa acaba ficando mais, eles conseguem fazer que a pessoa fique mais. Esse conceito é o que a gente tenta trazer na questão de iluminação para a igreja, na questão de contraste de fundo, que ajuda também, a luz bate e morre. A gente tem iluminação aqui frontal, uma luz própria para teatro, né? Uma luz com IRC 100, 3.000 kelvins, está distante e está clareando, está iluminando, está trazendo um bom
tom de pele pra gente. Mas não bate na parede, tá vendo? Não chega a bater na parede. Então, todo esse cenário ajuda. Ah, preciso de muita coisa, investir muito? Não, você não precisa investir muito. Lógico, é um investimentozinho, mas não é tanto, né, para poder fazer o básico. Há toda uma ciência envolvida e há todo um conceito envolvido. Quando você fala sobre essas divisões, essas diferenças, né? De um local mais claro para que você chegue e saia logo e não fique ali muito tempo, e de um ambiente mais confortável, vamos dizer assim, mais aconchegante, né? Onde você vai poder ficar ali mais tempo. Isso também é um conceito de sensação, sensorial, né? É um conceito sensorial onde a pessoa, num local mais aconchegante, ela vai se sentir melhor, vai se sentir bem, vai ficar mais tempo ali, vai poder, se é no caso que a gente está falando de um restaurante, ele vai poder conversar mais tempo, vai ficar mais tempo ali com a família. Ou, no caso, por exemplo, ele pode consumir mais, né? E na igreja, qual seria o principal objetivo? Seria realmente o foco maior no pregador, no louvor e tal. E com relação ao restante, né? Ao ambiente em si. Então, aí é que tá. Tem igrejas que elas querem escurecer o ambiente, apagar a luz, né? Porque tem pessoas até da nossa igreja, né? Que falam, não, eu quero escurecer a igreja toda, só deixar a luz lá porque o irmão conversa muito aqui atrás. Atrapalha. E ele acha que forçando essa barra ele vai conseguir. Mas aquilo que eu falei, existem os princípios. A partir do momento que a estrutura atrapalha a mensagem principal, aí já não é o caso. É pecado? Não, mas pode atrapalhar. Aí é um problema, porque tu pega um irmão de idade. Um irmão de idade não gosta de ficar... Já tem uma visão ruim, natural da vida dele. E isso vai acontecer com todo mundo. Mas você tem que pensar nele, sabe? Você já está de idade, cabelo branco, de óculos, né? Então, você sabe como é que em mim, eu sei como é que é. Então, assim, a gente precisa pensar nessas pessoas. Essa semana eu conversei com um amigo no trabalho, que ele pertence à igreja Church. Engraçado, foi essa semana. O nome dele é João, abraço, João. E ele tem um certo problema lá com o pai dele. O pai dele não vai na igreja dele, porque tudo isso incomoda. Apesar que é uma igreja Church, é toda escura, é todo aquele aparato que eu falei, de máquina de fumaça, luz muito forte. E ele fica aquele negócio, mas Jonatas, eu não sei, o meu pai, cara, mas não é errado, que não sei o quê, sei que lá, queria que tu conversasse com ele e tal. Eu falei, então, mano, mas... eu até citei o exemplo da tangerina. Você gosta de tangerina? Eu gosto. Ela faz bem? Faz, tem artigos de ciência que ela faz muito bem. Qual o mal que ela faz? Nenhum, tá? Eu não gosto de tangerina, você vai ficar com raiva de mim? Não. Mas ela faz bem, não faz? Faz bem. Faz mal? Não faz mal, mas eu não gosto, então eu não como. Eu posso procurar vitamina C em outras fontes, né? Então é uma questão de gosto. Então, assim, por isso que é bom... É uma questão cultural, né? A questão da igreja é uma questão cultural, né? A questão de gosto acaba entrando na cultura. Tu vê, aqui em Caxias, muitos anos atrás, não é da minha época, mas eu ouvi que mulher não podia pisar no púlpito para limpar. Tinha que vir com um bambuzão, um paninho e rastelar o chão. É bíblico? Não. Mas é uma cultura, mano. Como é que se tira essa cultura? Não sei. Orando, jejum e oração. Explicando. Porque não é bíblico, não é pecado. Não... Entendi. Tá entendendo? Então, é uma cultura. E a cultura acaba fazendo um gosto. E as pessoas pegam esse ambiente e fazem comparações. Né? Como casa noturna, como boate, outras coisas ruins que tem por aí no mundo, né? E eu penso o seguinte, se a gente trabalhar da maneira correta, por que não dar o melhor para Deus? Tá entendendo? Por que não ser seu melhor? Eu não gosto de máquina de fumaça, mas eu gosto de máquina Razer. A máquina Razer é a máquina que faz uma neblina. Porque a máquina de fumaça, ela deixa aquele ambiente todo branco. Mas para que a máquina de fumaça? Para mostrar os riscos da luz. Né, a gente, quem foi lá no Somos Um, viu lá, utilizando a máquina de fumaça e uma iluminação. Eu não trouxe com todos esses apetrechos dele aí. Como é que é? Aquele que mexe? Move. O Move, né? Aquela iluminação que se mexe toda hora, que não para em um segundo, aquilo ali é o Move. Isso. E tudo isso, e os riscos, né, que vão fazendo ali. Ele acende aquele risco. A fumaça é para isso. E Só a que neblina? A fumaça, ela deixa aquele ambiente branco, é ruim. A máquina Razer, ela traz uma neblina. É bem mais cara, mas é o
o ideal, é o melhor. Inclusive teatro. Mas qual que é o benefício dessa máquina? Em comparação Não ao... trazer o ambiente Aham, branco, ela dá um risco suave aham. e para o cantor ele vai agradecer muito, que ele é à base de água. Né? Entendi. Não traz aquele incômodo de glicerina que a fumaça faz. Ela tem um cheiro também meio Tem- esquisito, né? Meio A diferente. fumaça tem, a glicerina tem. A glicerina dá ressecamento nas cordas Uhum. vocais e o cantor odeia aquilo ali. Então, mas a neblina é ótima, é o ideal. Não vai trazer escândalo, que aí eu entro no princípio, volto para a Bíblia, que o foco é esse. A gente não pode atrapalhar o culto cristocêntrico. Né? Não adianta tu fazer uma coisa que vai chamar atenção, é o foco, mas esse foco, na verdade, está trazendo... É isso aí. Como eu falei, a arquitetura ela tem que coincidir e direcionar para a mensagem maior. A arquitetura ela tem uma mensagem, a estrutura tem, mas tem que conduzir para a melhor coisa que é a mensagem de Cristo. Entendi. Tem uns vídeos também, né? Vamos para o vídeo, pode acelerar esse trem. O primeiro vídeo, esse aqui, ó. Esse artista, ele é russo, o Ring Jed. Ele faz essa atuação dele. Consegue aumentar? Não. Não consegue Aí aumentar. não Ele consegue faz aumentar. na rua. Tu vê que ele tem um equipamento aceso, só que atrás tem carro, tem outros cenários. Ele consegue prender a atenção porque o instrumento dele ajuda a prender a É atenção. os círculos amarelos ali, né? Não, é verde fluorescente. Pô, aí, tá vendo? Não dá certo. É verde fluorescente. Eu não vou deixar passar. Pra mim é amarelo, irmão. Ó. Agora- Eu vou tentar botar na tela mais cheia pra poder o pessoal ver. Tá, agora vamos pro próximo aí. Se alguém achar que é amarelo, bota aí. Hashtag é amarelo. É o mesmo, só que agora ele faz, é o mesmo artista, só que agora ele faz no teatro, né? Com uma iluminação adequada, um fundo preto, escuro. Aí ele dá destaque pro instrumento Vai dele. dizer que não é branco agora. É branco para poder contrastar, né? Melhor, sei lá. É branco, branco meio amarelado. Acho que esse amarelo é da luz. Olha que legal. E ele consegue prender a atenção de todo mundo com esse negócio. É porque até ele tá com roupa escura, né? Pra não chamar atenção. É isso aí. Um excelente artista. Então, assim, tu vê as duas performances. Aham. Uma sem um fundo adequado, sem iluminação, Sim. e a outra com um fundo mais adequado, com a iluminação adequada. Olha que maneiro. Demais, né? Tu gosta, né? Tu já gosta, né? Eu gosto. Não, e é bem feito. Vamos para a próxima. Esse daqui já é uma questão de erro. Tem uns erros aí nessa apresentação. Mas aí o erro é de uma questão técnica, né? É uma questão técnica, porque ele está com uma ferramenta ali, com o instrumento de trabalho dele, Aham. que não está muito tá aceso. refletindo, Não está aham. refletindo. Aí tem uma iluminação que está faltando frontal, tu percebe que tu vê a sombra dele aqui muito em cima dele. Então a maior quantidade de luz está em cima Aham. dele e está bem forte. Só que há uma necessidade dessa luz estar por cima, porque o próximo instrumento que ele vai usar, aquele cubo Dá pra adiantar aí? quadrado, ele acende bastante. Pode ir mais pra frente. Aí. Tirar o zoom. Olha lá. Aí ele só consegue esse efeito por causa da iluminação que está em cima. Entendi. Ele consegue hipnotizar todo mundo com esse troço. Olha lá. O que aponta pra gente que é a questão do artifício, né? Usar a iluminação em seu favor, É isso aí. né? Também eu acho que, pensando aqui, refletindo sobre isso, por exemplo, é ruim, por exemplo, o pastor, que é o pregador, vir de preto. Ou não? Não. Não vai confundir ele com fundo? Então, a gente tinha um problema aqui com o meu pastor Alex. Beijo, meu pastor. Que o cabelo do homem sumia. O cabelo dele é pretinho e sumia. Né? Mas é uma questão que o meu projeto aqui ainda não está pronto. Aham. Né? Ainda falta uma luz lateral mais forte para cortar ele do fundo, acender o cabelo dele. Aham. Mas teve caso aqui de irmão também que a calvície dele também estava aparecendo. Uhum. Então, assim, se eu boto muita luz para uma pessoa careca, vai brilhar. Então, há um certo parâmetro de iluminação que precisa ser controlada. Então só faz sentido, vamos lá de novo, só faz sentido eu pintar minha igreja de preto se eu tiver um projeto de iluminação. Também. Sem um projeto de iluminação, isso não faz sentido. Não faz. Só que, assim, como eu falei, existem outros contrastes que você Certo. pode usar. Não precisa ser Não necessariamente somente o preto. preto. Talvez o marrom
daria, talvez o cinza daria. Uhum. Lá em Rio das Ostras nós pintamos a igreja de preto, né? As laterais da igreja em preto. E o fundo é uma loja, né? Pequeno lá. Quem não foi lá pode ir lá, irmão. Rio das Ostras, viu? Rua José Davi, só ir lá. Meu fundo é branco, né? Para fazer um contraste com o meu cinza. O meu cinza é mais escuro do que o seu aqui. É um cinza bem mais escuro mesmo. Você pintou de preto a lateral? Ou pintou Não, de... a lateral é de cinza. Ah, tu falou preto. O meu cinza é mais escuro do que o Entendi. seu. Ficou um cinza bem mais bonito, modéstia à parte. Valeu, pastor Alex, desculpa aí. Mas o cinza lá de Rio das Ostras ficou mais bonito. Um cinza bem mais escuro. Só que o meu fundo, ao invés de ser preto, né? Meu palco ser preto, não daria certo porque eu não tenho uma iluminação. Então, o nosso fundo ele ficou um fundo branco. Nós fizemos um trabalho lá com PVC, né? Umas placas de PVC, como se fosse gesso. E aí ele é branco e ele entra muito em contraste com o cinza lateral. E a igreja, entra dá aquele destaque, né? quem entra, o foco fica realmente lá no palco, lá na frente. Justamente por causa desse contraste. Né? Ainda que eu não tenha uma boa iluminação, que eu acho que eu deveria ter uma boa iluminação apontando ali para quem está ali na frente. Isso daria mais destaque ainda. Mas isso ainda não foi possível, está nas próximas etapas aí. Então, não necessariamente eu preciso pintar ela de preto. O que eu preciso fazer é com que haja foco naquilo que está sendo apresentado. É isso aí. O problema do fundo branco é uma canseira visual, porque assim, você vai botar a iluminação. O que você pode fazer para melhorar a iluminação? É que o brilho da luz que está no teto não incomode os irmãos. Certo. Porque o branco ele acaba cansando um pouco a vista. Né? Então, se você bota o brilho da luz aparecendo, já vai piorar a situação. Inclusive, a gente quer trocar as luzes de cima, porque lá não tem muito o que fazer. Então, o teto é em gesso. Aí bota embutida. Eu quero botar... a lâmpada já é embutida, né? Mas eu quero botar uma que fica mais para dentro. Porque como a boca da iluminação ela é rente ao teto, obviamente, né? A lâmpada ela fica para dentro, mas como ela é redonda, né? Aí ela fica com uma cúpulazinha um pouquinho para fora. E essa cúpulazinha para fora, ela reflete no teto e reflete em tudo, na verdade. E aí eu já descobri que eu tenho uma lâmpada que ela fica mais para dentro do teto e aí ela foca mais para baixo. O macete é que dá para cortar um pedacinho de cartolina e você conseguir tampar essa parte que a igreja vai ver. Aí você joga para baixo. Não, no meu caso seria a igreja toda, no ambiente da igreja. Não, estou te falando somente no púlpito. Tu tampa, a questão é que os irmãos sentados não visualizem aquela luz. Eu estava em... então, mas no meu caso eu tenho que botar em toda ela. Toda ela. Eu estava em Realengo, só para ressaltar, eu estava em Realengo no mês passado, e o culto lá foi um culto à noite. Cara, foi muito maneiro. Eles desligaram as luzes da igreja, ficou com pouco, não ficou escuro. Eles botaram pouca iluminação, botaram iluminação no chão, fizeram tipo uma estradinha. A igreja com muito cuidadinho, cara, ficou linda, sabe? E botaram, acho que é Bobo o nome, que é um globozinho que fica girando. Que fica com aquela uma luzinha, só que botaram uma luz fraca azul. Sei. Aí eu falei com o Paulo César. Paulo César, olha lá no púlpito. O que te chama a atenção? Ele é a pregadora. Falou, presta atenção criticamente. A luz, com a pontinha da luz do teto, acaba que a gente vendo, foca demais a nossa vista, cansa. E acaba que tu vê mais a luz do que o próprio rosto da pessoa. Certo. A iluminação ali não está adequada. Né? Mas o que eu ia entrar nesse assunto não era nem agora, mas já que eu entrei, Deus salvou vida naquele dia. Deus está preocupado com a parede preta? Sabe? Deus está preocupado com esse tipo de ambiente? Ele está preocupado com a alma. E aquele dia ali, eu não vou falar o número certo, mas mais de 2 pessoas aceitou Jesus. Na minha conta, acho que foi 5. Mas foi lindo, cara, foi tremendo. Então, muitas das vezes a gente está tão preocupado com coisas que não é tão necessário se preocupar. Entende? É lógico, tu tem que analisar a tua igreja, ver se vai trazer algum escândalo, vai dispersar alguém, apresenta o projeto, mostra os resultados depois. Se não der certo, desfaz. Foi o que eu passei na época. Eu falei, se não der certo, eu pago meu dinheiro e pinto tudo, não tem problema, desfaz tudo. Mas é o que dá certo, está dando certo. Para a minha igreja, pode ser que outras não deem, né? Mas a gente entende. Acho que o pensamento, a fala
precisa ter um projeto para isso. Precisa ter um projeto. Precisa ter um projeto. Não adianta eu querer pintar a igreja de preto, mas eu não tenho um projeto, eu não tenho iluminação, eu não sei nem o que eu vou botar no teto. Aí acha que botar 3 lâmpadazinhas lá no teto, acho que vai ser suficiente, né? Eu fui numa igreja lá na Barra uma vez, há um tempo atrás, e é uma igreja até do aspecto, ela tem um aspecto mais antigo, mais clássico, né? Não diria nem que era clássico, porque ela é bem diferente mesmo, né? Ela é meio que um triângulo. E tudo culmina lá no palco, né? Ela é toda em madeira, né? Os assentos são em madeira, né? As cadeiras... Na verdade, não é uma cadeira, mano. Aquilo é um sofá. Abraça a pessoa? Oh, muito bom lá, viu? E aí, eu fui observar, né? Tecnicamente, os equipamentos, o que eles tinham, e eu vi só 3 lâmpadas lá na frente. Porque como o aspecto deles de iluminação já é um aspecto diferente, por ser um aspecto mais... É bem aconchegante mesmo o ambiente da igreja, né? Não é uma igreja muito grande, mas é uma igreja bem aconchegante. E ela tem uma iluminação assim mais baixa, mas não é direcional, não é essa espalhado, é uma iluminação para a igreja bem direcionada, ou seja, você está sentado, você pega a Bíblia, você consegue ler a Bíblia, mas você não tem aquela claridade toda pegando o ambiente. É específico ali para quem está sentado, para quem está abaixado ali. Talvez à noite, né? Eu fui lá de dia, mas talvez à noite para quem está nas pontas do templo, talvez não consiga ler a Bíblia, né? Sem ter que fazer um esforço. Mas quem está sentado, com toda certeza, ele tem ali condição de enxergar e ver tudo. E lá em cima só tinha, acho que era 3, eram 6 na verdade, eram 3 desse lado e 3 desse lado, fazendo uma iluminação frontal para quem estava lá, entendeu? E o palco lá, a igreja não era preta, o fundo lá não era preto, nem era escuro. Tem um vitral atrás assim, e as laterais são mais claras, eu não vou saber dizer qual é a cor, muito menos eu não vou saber dizer qual é. Mas assim, você vê que a pessoa que está ali pregando, ele está bem iluminado, não gera sombra, não cansa, é um ambiente aconchegante. Se você assistir online ou se você assistir presencial lá, tanto de dia quanto de noite, você tem esse aspecto aí, apesar de que de dia você tem o vitral, ele traz claridade, né? Mas de noite ele não traz claridade nenhuma. E aí você consegue ter um aspecto assim mais confortável para você poder assistir, prestar atenção no palestra. No meu caso, eu fui lá para uma palestra, mas na mensagem também já tive a oportunidade de assistir online, e você fica ali mais focado realmente no pregador. Porque eu visitei no antigo colégio da minha filha, eles conseguiram um espaço numa igreja, a igreja toda preta por dentro, por fora também. Acho que até o telhado é preto, toda preta. Mas a iluminação é tipo essa aí que você estava falando, não é uma luz forte, direcional. Praticamente cada pessoa tinha uma luz, que era muita luzinha espalhada. E engraçado que eu reparei numa coisa, as pessoas se levantavam, saíam pelas laterais, você não via. Você não percebia as pessoas saindo. O foco é tão potente lá na frente, tá? O teu cérebro trabalha de um jeito que fica tão focado, que é bem iluminado, não é uma luz forte, é uma luz muito boa, e todos que estavam apresentando lá em cima tinham uma boa iluminação, exatamente da boa elevação do palco, e quando saíam as pessoas, desciam pelos cantos, não tiravam a sua atenção. Você só percebia que eles passavam falando, e eu estava bem no canto, do lado do corredor. E ajuda muito, isso é o contraste do preto. Né? Talvez o aspecto que a gente precise falar, né, não em si, a gente usa aqui o termo da igreja preta para a gente poder chamar a atenção, mas eu acho que o aspecto, talvez, a conclusão dessa conversa que a gente está tendo aqui, eu acho que o caminho, hoje, do conselho da igreja, para fazer qualquer modificação no templo, é fazer uma avaliação, um projeto, e pensar não só no ambiente do púlpito, porque talvez você pintar aqui o púlpito vai ser fácil, né? Não, vou pintar o púlpito de preto, vou botar a iluminação, a igreja tem dinheiro, vamos botar aqui nesse cenário, né? Que a igreja está com dinheiro. Não é o caso de Caxias não, tá? Eu acho que é. Aí, botar lá o templo preto, botar a iluminação, e aí está pronto. É isso o foco. Às vezes não. Às vezes, talvez você transformar o ambiente. Para quem está sentado, eu vejo ali, por exemplo, Mesquita, a diferença entre antes do projeto que foi feito e depois. A igreja passou por uma reforma uns anos atrás já faz uns anos, né? Mas a iluminação da igreja, ela tinha um tipo de iluminação. E aí, quando foi feito o projeto
que foi feito um rebaixamento de gesso, e a luz, que é a luz fluorescente, normal, não tem diferença na igreja mesquita. Essa luz, ela ficou embutida, o aspecto da igreja mudou. Porque para a gente que estava na frente, ou quem estava no público lá, ao olhar para o ambiente da igreja, a igreja não escureceu, né? A igreja continua clara, mas a luz ficou mais focada para baixo. Então você não tinha o reflexo, né? A gente está aqui, por exemplo, cheio de iluminação. Então tem uma luz ali que está pegando um pouco no meu rosto, a outra ali que está pegando realmente no meu rosto. Então, para mim, isso é incômodo, né? E só que quando a gente fez um ambiente ali em Mesquita, esse incômodo que eu estou sentindo aqui, que a gente sentia antes, a gente passou a não sentir mais, para quem está no público. Você abre a Bíblia para ler, você tem uma boa iluminação pegando de cima para baixo, mas você não tem aquela iluminação pegando no seu rosto para quem está olhando para o ambiente. Quando eu olho para frente, lá não tem tratamento até hoje de iluminação, né? Mas quando eu olho para frente, eu não tenho um incômodo da luz pegando na minha vista. Diretamente. Né? Quem está em cima não tem como, ele precisa ficar bem iluminado. Quem está em cima não tem jeito. Não tem jeito. Mas quem está embaixo, no caso de Mesquita, nem em cima lá você não é incomodado, né? Porque não tem um projeto de iluminação. Mas se fosse feito um projeto de iluminação para ali, hoje, o público já está atendido por causa dessa iluminação de cima para baixo, que não traz para ele nenhum desconforto. Então, eu vejo assim, que é a conclusão que eu quero chegar da nossa conversa. A igreja precisa pensar num projeto de iluminação como um todo, para que o público não seja afligido pela iluminação que está partindo para ela, que serve a ela, né? Que, vamos dizer assim, vai servir a nave, e também da mesma forma que haja foco naquilo que está sendo apresentado lá na frente. É isso aí. Seria essa a conclusão? É isso aí mesmo. Esse é o caminho. Qual é a recomendação que você deixa aí para a liderança, para os pastores, para a gente finalizar aí, Orem. Caminhar para a finalização? Orem, primeiro pergunta se é a vontade de Deus. Mas é sério mesmo, tem que orar e perguntar se é a vontade de Deus. Se isso vai trazer escândalo, se isso vai incomodar, apresenta para o conselho, vê o que o conselho acha. E toca o barco, porque o nosso objetivo aqui em Caxias é alcançar vidas. E a gente está conseguindo alcançar vidas lá fora. Às vezes, a gente passa um ano inteiro e não traz um visitante. E quantos visitantes a gente alcança? E os irmãos aqui compartilhando, Estezinha, o pastor Alex compartilha, todo mundo compartilha. E foi através desse compartilhamento, pessoas, Vitória da Conquista da Bahia, do Ceará, mandam mensagem para a gente. Pessoas do Rio de Janeiro já aceitou Jesus, pessoas de outro estado também já aceitou Jesus. Então, é que eu não vou lembrar, eu acabo pecando se eu não lembrar de todos. Mas a gente consegue muitas visualizações. No culto online, a visualização não é tão alta. Mas quando a gente passa uma semana que a gente vai ver, estoura. É mais da nossa perspectiva, né? Passa bastante. Então, vale a pena alcançar esse público lá fora, né? E a visão é de reino. A pessoa vai vir para a minha igreja? Não sei. Mas o importante é alcançar e trazer para o reino de Deus e saquear o inferno. Lembrando que você não necessariamente você precisa pintar a igreja de preto, né? Não precisa pintar a igreja de preto. Que é o ponto aqui. E aí, irmão, ficou claro para você? Eu acho que ainda pode ter ficado algumas dúvidas, talvez, mas a gente queria aproveitar esse tempo, né, que é mais curto um pouquinho, mas para poder a gente trazer esse assunto à tona, você fazer essa reflexão, você pensar, desmistificar, né, essa questão porque a igreja tem que ser preta, porque tem que ser, porque é mais nova, é inovação. Não adianta. Quando se fala em projeto de revitalização de igreja, não adianta você botar um tambor no meio da igreja, que isso não vai revitalizar a igreja, não vai mudar a igreja. Porque é mais moderno. Não, você só está usando o conceito que alguém está utilizando, mas você não está nem sabendo qual é a razão e o motivo. Então, não faz sentido você pintar a tua igreja de preto e falar que assim é melhor, porque as igrejas agora são todas pretas. Você tem algumas denominações aí, como o Jonas falou. Tem até o teto tá preto, né? Mas existe um conceito e existe um propósito, um objetivo. Tem que ter um projeto, tem que ter um plano, tem que ter uma linha de raciocínio, de visão, para onde você quer chegar. E não adianta você ter
comprar todos os equipamentos de iluminação possíveis e imagináveis, achando que é você chegar ali e colocar que vai funcionar. Não é. Você tem que saber a angulação, você tem que saber a questão da projeção, a questão da quantidade de iluminação. São coisas que a gente nem falou aqui, hein? Mas é só para você ter uma noção aí sobre essa questão da iluminação da igreja, a necessidade de uma iluminação cênica em alguns momentos. Isso é importante para a igreja. Você utilizar o espaço da igreja de culto para você fazer como a gente sempre fez. Sempre fizemos peças de teatro, sempre teve o tempo da coreografia. O Jonas fez coreografia. Fiz não. O pessoal... o povo acredita, tá? Não faz isso não. Não fiz não. Então, não é do meu tempo esse negócio. Aí, fazer palhaçada eu faço. É palhaço. Aí, a gente tem aqui essa questão, né, do jogo de luz em benefício do espectador, da pessoa que vem para participar do culto, de assistir o culto, que ele possa realmente focar. Quando você escurece um pouco o ambiente, você diminui a dispersão, você diminui a divisão ali da atenção, né? Para que a gente possa realmente focar naquilo que é importante, que sempre será a palavra de Deus, sempre será a adoração e o louvor ao nosso Deus. Essa é a casa de Deus. Nós estamos aqui para poder ajudar você a ter uma visão um pouco maior, mais abrangente. Se a gente for só olhar, realmente, não faz sentido para mim colocar um tambor dentro da igreja. Mas se eu entender um conceito, se tiver um conceito ali, tiver um propósito, aí a gente começa a entender, não, há uma razão, há um objetivo, há um sentido aqui no que está sendo dito. Se você gostou desse assunto, eu queria que você comentasse aí. Se você quiser assistir mais, aprender mais, entender mais, a gente pode sim separar um outro momento para falar sobre algo mais específico, se você achar melhor, né? Eu te convido aí você colocar nos comentários, é extremamente importante a sua participação. Você colocar temas que são para você relevantes, coisas que você quer entender, que você quer compreender, a gente quer trazer aqui para poder ajudar você. O Ministério de Ensino está trabalhando com a gente nesse intuito, né? De trazer temas aqui para a gente poder aprender e entender melhor. Tivemos aí há poucos atrás falando sobre pecado, tivemos outros aí falando sobre compartilhar, né, sobre fofoca, falando sobre vários assuntos para a gente aprender e ir amadurecendo e a gente ir crescendo no nosso conhecimento e sempre com o propósito que é ajudar você, a sua fé e a sua igreja local, para que ela possa crescer, prosperar, que você possa ajudar outras pessoas a entender qual é o propósito. Né? Outro dia a irmã perguntou para mim, né, pastor, a igreja preta, o que você concorda com isso? Eu falei, eu concordo, irmã, mas desde que tenha um conceito por trás. Já expliquei para ela a questão do projeto, que para mim não faz sentido. Eu até tenho vontade de pintar a igreja de Cabo Frio de preto, mas Moisés lá não deixa. Né? Eu brinco com ele. E Rio das Ostras da irmã Francisca. Eu brinco com eles, mas os irmãos, para você ter uma noção, né? Esses irmãos já estão até suscetíveis, porque já compreenderam o propósito, né? Que tem que ter um propósito. E aí eles não têm problemas mais com relação a isso. Só que hoje não faz parte, no meu caso ali do meu campo, de Cabo Frio e Rio das Ostras, não faz parte da nossa realidade hoje. Não é o nosso foco agora. Mas futuramente, quando a gente alcançar esse momento, com toda certeza, a igreja vai estar preparada, já entende, na verdade, hoje, sobre essa questão conceitual de ter a igreja aí com um foco maior na palavra, na mensagem, no louvor, que é aquilo que está sendo apresentado ali. Então, que você possa refletir sobre isso, que você possa continuar nos ajudando aí. Um abraço a cada um de vocês. Deixa aí no comentário de onde você está falando, deixa aí no comentário a tua ideia, o que você acha que é válido a gente poder continuar falando, voltar aqui a algum assunto. É muito importante a tua participação. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Se inscreve aqui. Mais 50% ainda que assiste a gente aqui não são inscritos. Olha aí se você está inscrito. Se você quiser apertar o sininho aí, aperta o sininho. Toda sexta-feira, quando a gente entrar aqui, você vai ser notificado. Com relação a compartilhar, né? Compartilha com a tua igreja, compartilha com os irmãos, vai ser bom. Se você não curtiu, curte aí e vamos seguindo aqui. Obrigado, diácono. Valeu. Que Deus continue te abençoando aqui na igreja de Caxias, que a igreja de Caxias continue sendo essa bênção. E se algum irmão falar que pintar a igreja de preto é pecado, se a capa da Bíblia dele for preta, dá para ele rasgar e jogar fora. Olha aí, irmão. Então,
Nos vemos aí sexta-feira que vem, sem falta, às 19 horas. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Valeu!